Salve, salve, amigos! Vamos falar de uma história muito conhecida. Está lá no Velho Testamento da Bíblia, no primeiro livro de Samuel, Davi e Golias. E Xalita comenta essa história no seu livro Pedagogia do Amor, e ele coloca como título do capítulo Davi e Golias e o valor da coragem. Então a gente vai falar de coragem. E Xalita começa esse capítulo fazendo uma citação de Eleanor Roosevelt. Você ganha força, coragem e confiança a cada experiência em que enfrenta um medo. Você tem de fazer exatamente aquilo que acha que não consegue. Coragem. Coragem vem do francês cœur, que significa coração. E Xalita explica que a coragem vem acompanhada de outras virtudes: esperança, determinação, ousadia, paixão, no bom sentido, né? Não aquela paixão exagerada, doentia, mas todas essas virtudes caracterizam a luta em prol dos sonhos, dos ideais mais difíceis de serem alcançados. Quando nós temos coragem, nós somos tomados pelo entusiasmo e pela sensação antecipada de vitória. E mesmo que não haja vitória, nós temos aquele impulso para recomeçar. A história de Davi, está lá no Velho Testamento, e que conta que Davi era um pastor de ovelhas. Ele era pequeno, franzino, tinha feições delicadas, muito diferentes de um guerreiro. Ele era o 8º filho de Jessé, então, o primogênito é que tinha as regalias, ele era o 8º. Aos 17 anos, Davi foi reconhecido pelo profeta Samuel como um enviado de Deus. O rei, naquela época, era o rei Saul, e ele tinha crises de fúria constantemente. Então resolveram chamar Davi para tocar cítara, porque ele também era músico. E naquela época as cidades de Israel estavam ameaçadas pelos filisteus. Os filisteus se alojaram no monte e os israelitas no outro monte, e eles guerreavam entre si. Entre os filisteus havia um gigante chamado Golias, que tinha mais de 2 metros de altura, e ele era campeão na arte do combate. Ele era considerado um guerreiro invencível. Os filisteus desafiaram o rei Saul a escolher alguém para lutar com Golias, e o povo que perdesse se tornaria escravo do povo vencedor. Davi resolveu aceitar esse desafio. Ele disse que ele era um pastor, ele matava os leões e os ursos que roubavam os carneiros do seu rebanho. O rei Saul então deu-lhe roupas apropriadas, deu-lhe armas, mas Davi nem sabia usar essas armas. Ele nem aceitou nem as roupas, nem as armas. Ele levou só o seu cajado, uma funda e 5 pedras. Funda é aquela arma de arremesso, É uma correia ou uma corda dobrada, no centro tem um objeto que vai ser lançado, aqui no caso uma pedra. Também alguns chamam de atiradeira ou catapulta ou estilingue. Aí o Golias recebeu Davi com sarcasmo, dizendo que ele era um jovem inexperiente, que ele estava despreparado para a luta. No entanto, a Bíblia escreve que Davi tinha uma fé inquebrantável, ele era corajoso, destemido, e num único
golpe certeiro, ele lançou uma pedra na cabeça de Golias, com essa funda, e Golias caiu morto. Davi se tornou o chefe da guarda do rei, se casou com a filha do rei e depois se tornou o rei de Israel. E Xalita escreve que Davi tinha alma de poeta, então ele tinha sensibilidade, era músico, mas também tinha habilidades de guerreiro. E a história de Davi nos faz acreditar que podemos despertar os nossos talentos, as nossas potencialidades, com coragem, com segurança. Foram muitas as barreiras que o Davi encontrou. Ele era um menino franzino, ele era um jovem pastor, ele era um guerreiro inexperiente, mas nada disso conseguiu derrotá-lo. E o Xalita escreve que a Bíblia ensina que todos nós, mesmo os aparentemente mais fracos e despreparados, somos legítimos portadores da centelha divina e, assim, podemos vencer qualquer adversário que se interponha em nosso caminho, impedindo-nos de seguir em frente e crescer. E Davi então apresenta a tríade do sucesso: autoconfiança, determinação e coragem. Fantástica, né? Desenvolvamos essa tríade do sucesso. Davi soube fazer da sua vida um exemplo para todos aqueles que são considerados ou que se consideram fracos, desacreditados, despreparados. E Xalita comenta que a história de Davi também representa a guerra entre os fortes e os fracos. Davi e Golias. Davi vence a batalha contra o gigante Golias, e utilizando como armas a coragem, a garra e a determinação próprias dos que lutam contra as injustiças e as desigualdades sociais, comenta o filósofo brasileiro. E herói, né? Herói vem do grego, herói que significa proteger e servir. E a maior virtude do herói é ter essa disposição de arriscar a própria vida em defesa de uma causa, de um indivíduo, ou de pessoas, ou de situações. E a coragem nasce do amor e da extrema dedicação ao próximo. Temos tantos exemplos na nossa história, né? E a coragem é o contraponto do medo. O medo paralisa e essa paralisia nos leva ao comodismo. No entanto, o medo é natural, né? É um mecanismo de defesa, é um instinto de conservação. Mas o medo precisa ser enfrentado. Amigos queridos, agradeço aqui a atenção de todos.